Jair Bolsonaro diz que vai às últimas consequências para aprovar suposta irregularidade em inserções por emissoras de rádios. A declaração do presidente da República foi feita durante um pronunciamento oficial realizado na noite de ontem, em frente ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro afirmou que vai buscar todos os meios para recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que não aceitou o pedido de investigação do suposto desfavorecimento de sua campanha em inserções de propaganda política em rádios. Em seu pronunciamento, Jair Bolsonaro refutou a decisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que apontou a inexistência de provas para levar adiante o pedido de apuração feito pela equipe do presidente. Além de negar a solicitação, o magistrado acionou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno das eleições por parte da campanha de Bolsonaro. Além disso, Alexandre de Moraes também solicitou à Corregedoria Geral Eleitoral para apurar um eventual desvio de finalidade no uso de recursos do fundo partidário para a contratação de suposta auditoria e determinou o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que investiga a atuação de uma milícia digital. Ao confrontar a decisão do TSE, Jair Bolsonaro afirmou que vai levar o caso às últimas consequências. Vamos ouvir o que o presidente disse. Nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes reforçou o posicionamento da Corte na última sessão, realizada antes do segundo turno das eleições, hoje pela manhã. Alexandre de Moraes reforçou que não é responsabilidade do tribunal, mas sim dos partidos políticos fiscalizar se rádios estão transmitindo as propagandas enviadas pelos candidatos. Vamos ver a declaração do magistrado. Eu quero fazer um esclarecimento que me parece importante em virtude das notícias, das falsas notícias e das fake news e desinformações constantes no dia de ontem. Como todos sabemos, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. E essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Ainda sobre o assunto, a RN Opinião ouviu Roosevelt Arraes, que é advogado de direito eleitoral e professor da Unicuritiba, sobre a situação. Vamos conferir. Normalmente essa fiscalização de quem está realizando aí a propaganda é feita pelos próprios partidos e pelos próprios candidatos, tá? A Justiça Eleitoral, na verdade, ela simplesmente determina os tempos, né, a distribuição do tempo de propaganda, a forma de fazer as inserções, enfim, né? Ela acorda com os candidatos sobre a forma de entregar esses arquivos, né, da propaganda, né? E aí quem efetivamente faz a fiscalização para denunciar para a Justiça Eleitoral são os candidatos ou eventualmente o próprio Ministério Público Eleitoral. E aí, obviamente, a Justiça Eleitoral, constatando a irregularidade, ela vai tomar as providências no sentido de corrigir o erro, responsabilizar quem deu causa ao erro, né? No caso, se foi a própria emissora que deu causa, ela vai ser severamente responsabilizada, eventualmente pode não só sofrer multas, mas outras consequências futuras aí para ela continuar operando, inclusive, tá?
Então, e, portanto, a palavra dos especialistas, do Bolsonaro, do ministro e algumas coisas me chamam a atenção nesse caso. Vamos a elas. Você acabou de escutar o Alexandre de Moraes dizendo que não é função do TSE fiscalizar se as propagandas são ou não veiculadas. Depois veio o advogado dizendo a mesma coisa. Pois bem, o Alexandre, ao recusar a investigação, ele fala o seguinte: olha, e eu quero saber se não foi desvio de finalidade o partido contratar a empresa para fazer auditoria. Mas pera lá, se o partido que tem a missão de fiscalizar, ele pode gastar o dinheiro para contratar uma empresa para fazer auditoria, ou eu tô louco? Você tem o dinheiro lá do partido, então, que tem que ser usado, entre outras coisas, para fazer a fiscalização. O Alexandre está sendo contraditório, para dizer o mínimo. Ou o partido pode usar seus recursos para fazer a fiscalização, que o TSE diz que é função dele, ou não. Outra coisa, aí o TSE diz que não tem a função de fiscalizar nada, mas tinha lá um coordenador de pool de emissoras. Esse cara coordenava o quê? Se não é função dele fazer fiscalização nenhuma. E aí, depois falar aqui de um vídeo que viralizou nas redes sociais, inclusive, Camila, você deve ter recebido esse vídeo, né? Eu recebi de vários ouvintes aqui, de vários amigos, que é um vídeo da CNN, o jornalista Fernão Lara Mesquita, da CNN, tá? E ele fez ali um levantamento nos diários oficiais do organograma das personagens dessa história da demissão lá do funcionário do TSE, que, segundo ele, em depoimento à Polícia Federal, disse que foi demitido depois de fazer alertas para o TSE que havia irregularidades nas inserções. Ele mandou um e-mail, meia hora depois, segundo ele, foi demitido, foi exonerado e foi escoltado para fora do TSE. Ele não pôde subir nem para a sala dele para desligar o computador. Retiveram o crachá dele, ele foi escoltado para fora. Eu acho estranho, no mínimo, porque, veja, nos venderam o quê? O Yuri tá operando na mesa aqui, tá me olhando e vai dizer se eu tô mentindo. Nos venderam que nós temos o melhor processo eleitoral do mundo. Como diz o Guilherme Fiuza aqui, nosso colega de Jovem Pan, só falta colocar a urna no altar. Aí, há poucos dias das eleições, demitem uma pessoa que era central no processo. Por assédio moral, segundo o TSE, mas não viu antes? Tem que demitir alguém com uma função central 4 dias antes? Coincidentemente, logo depois de ele fazer denúncias de irregularidades das inserções, aí essa pessoa vai para a PF, faz um monte de faz um monte de denúncias também delicadas. Pois bem, daí quem que era a chefe desse Marcelo que foi demitido? Era a Ludmila Boldo Maluf, esse levantamento da CNN, portanto. É a ela que ele avisou, né, que tinha irregularidades. Depois foi demitido em meia hora. A Ludmila Boldo Maluf, ela é ligada ao gabinete do Alexandre de Moraes no TSE. Atenção, porque tem muita sigla aqui que pode haver confusão, então vou falar bem devagar. Então, a Ludmila Boldo Maluf é ligada ao gabinete do Alexandre de Moraes no TSE. O marido dela é o Paulo Maluf, que é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no STF. Porque cada cargo tem os seus assessores, mesmo que seja a mesma pessoa. Então, o casal assessora Alexandre de Moraes, cada um em um tribunal. A Ludmila no TSE e o Paulo Maluf, marido dela, no STF. Quem que é o pai da Ludmila? O pai da Ludmila, Boldo Maluf, é o seu Paulo Osmar Boldo, que é ex-diretor do Sindicato dos Bancários do ABC Paulista. E, coincidentemente, por um acaso do destino, daqueles assim que você olha e fala, meu Deus, que coincidência, ele foi diretor da Bancop. O que é a Bancop? É a cooperativa que construiu o triplex do Lula lá. Sabe aquele prédio da confusão, que depois a justiça anulou o processo, mas o mérito nunca foi julgado? Então, o pai da Ludmila foi diretor da Bancop, que construiu o triplex do Guarujá, que o Ministério Público Federal creditou a Lula. A Ludmila foi empossada pelo ministro Campbell Marx, que foi indicado pelo Lula. Esse mesmo ministro foi homenageado recentemente pelo Alexandre de Moraes. Você vê como é que é uma corrente cheia de coincidências? Você pode olhar para mim e falar, Mark, tudo coincidência. Que pode ser que seja.
Mas não cheira bem. Não cheira bem. O casal está assessorando o ministro, cada um em um tribunal diferente. Daí o pai é militante sindical, que também tem relação com a cooperativa que construiu o triplex do Guarujá. Aí, enfim, é isso. É isso. As pessoas estão olhando para o processo e estão falando assim, olha, tá confuso. Isso, tudo, essas pessoas aqui estão controlando tudo. E essas decisões aí monocráticas, né, tomadas em rompantes. Você demitir um funcionário do TSE na véspera da eleição é um rompante. Alguma coisa aconteceu lá. Essa história é mal explicada. Eu espero que a PF explique certinho. Pelo jeito tem ali alguma coisa que vai acontecer, porque o funcionário fez um depoimento da PF, tem que entender o que a PF vai fazer com isso, vai abrir inquérito ou não. E para terminar, que pena que essa investigação não foi à frente. Nós estamos falando de investigar. Poderia ser, Camila, que a investigação fosse feita e chegasse à conclusão, não tem problema nenhum. Podia ser. A investigação é uma coisa viva. Ela pode descobrir algo ou pode descobrir que não houve nada. Mas não fizeram investigação. Então, essa interrogação, bem grandona, vai ficar piscando na cabeça de muita gente por muito tempo. Lamentável a decisão do TSE, deveria ter aberto a investigação, até porque se há tanta certeza que não tem nada de errado, a investigação vai provar isso. E ninguém vai poder falar nada. Agora, infelizmente, a interrogação vai permanecer na cabeça de muita gente, inclusive na minha, viu, Cabelo? Pois é, Mark, o Tribunal Superior Eleitoral, ele emitiu uma nota falando sobre esse assunto e disse que a exoneração desse servidor, Alexandre Gomes Machado, ele foi motivado, a exoneração foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que são devidamente apuradas, e que a reação desse servidor foi claramente uma tentativa de evitar sua possível futura responsabilização em um processo administrativo que será imediatamente instaurado. As alegações feitas pelo servidor, segundo o TSE, em depoimento na Polícia Federal, ele foi voluntariamente até lá, ainda na noite, madrugada ali, foi durante a madrugada que se encerrou esse depoimento, na madrugada de ontem. Segundo o TSE, então, são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. E ao contrário do que foi informado no depoimento, segundo também o TSE, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte dele, que desde o ano de 2018 tem informado reiteradamente ao TSE que existam falhas de fiscalização, que foi o que ele informou, e acompanhamento, então, na veiculação dessas inserções de propaganda eleitoral gratuita. E se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, ele deveria, então, segundo a lei, ter comunicado imediatamente e formalmente o superior hierárquico sob a pena de responsabilização. Mas esse caso, ele não acaba por aqui, justamente porque a campanha do Bolsonaro, naquele primeiro momento, na noite de segunda-feira, falou que Lula teria tido mais de 154 mil inserções a mais do que o presidente Bolsonaro. Só que nesse relatório, que depois do pedido dado ali 24 horas para ser apresentado, do Alexandre de Moraes, de que fossem apresentadas essas provas, eles demonstraram uma lista com 8 rádios, o que totalizava cerca de 700, um pouco mais do que 700 inserções. A gente está falando de 1% em média desse total que inicialmente eles comunicaram. E o que tem se comentado aqui em Brasília é que novas provas devem ser, então, apresentadas. Essas rádios, a maior parte delas já negou, são rádios, inclusive, muitas delas evangélicas, que isso tenha havido, que esse levantamento foi feito, então, na web e não na rádio em si. Elas teriam como provar que, de fato, essas inserções foram veiculadas, mas o presidente Bolsonaro, a campanha dele, deve apresentar também agora dados referentes ao estado de Minas Gerais. Por lá eles falam em 15 mil inserções a menos. Então é um assunto que ainda vai repercutir muito por aqui, inclusive gerou um boato de um possível adiamento das eleições, e eu procurei os parlamentares paranaenses para comentar, avaliar esse clima então muito tenso que se tornou aqui em Brasília por conta dessa situação, claro, não só por ela, mas principalmente por ela agora nessa reta final, e questionei, inclusive, alguns dos deputados que fazem parte da base do presidente em off, se existia essa possibilidade de realmente haver um adiamento, se o presidente, de alguma forma, poderia apoiar esse tipo de iniciativa, e o que eu ouvi de uma dessas pessoas que são bem próximas do presidente foi um bastante enfático não. Então, apesar dessas tensões, há ainda essa expectativa de que, de fato, a gente tenha eleições no domingo, mas é claro que o cenário é bastante complexo, bastante tenso aqui em Brasília.
É isso, não. Dificilmente as eleições serão adiadas, né? Não é bem um boato, né, Camilo? Na verdade, senadores falaram abertamente sobre isso, entre eles, né, o Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul. Então há um movimento que tenta isso ainda, mas é um movimento muito pequeno que não deve obter sucesso nisso, pelo menos até agora. A política anda tão maluca que daqui meia hora pode ser que tenha uma coisa nova. Mas até agora isso está fora de cogitação.